Olá, prezado estudante. Nesta videoaula nós vamos estar introduzindo aqui as ideias de inferência e estatística. Esse é um curso que pode exigir de você conceitos iniciais de probabilidade, né, as principais distribuições de probabilidade discreta e contínua, a ideia de variável aleatória. Então nós já fizemos isso em outros vídeos, assim também como a estatística descritiva. E vamos agora partir para o que nós chamamos de inferência estatística. Então a ideia da inferência estatística é a seguinte, né? Você tem uma população-alvo, eu vou começar aqui falando de um exemplo bem comum, que é o exame de sangue, né? Então um indivíduo ele sente algum problema no seu corpo e ele resolve, né, através de uma orientação médica, fazer um exame de sangue. Então ele se dirige ao laboratório e ele tem lá uma quantidade de sangue no seu organismo, né? Mas é inviável no laboratório tirar todo o sangue desse indivíduo, ou seja, não vai conseguir tirar todo o sangue do indivíduo para observar todas as características que o sangue do indivíduo apresenta. Então, o que acontece no laboratório? Você você tira, né, um pouquinho do seu sangue, normalmente num frasquinho como esse aqui, e isso é o que nós chamamos de amostra. Bom, e o que acontece? Você vai fazer inferências para a população, que seria, nesse caso, todo o sangue do indivíduo, a partir desse objeto um pouco menor que nós estamos chamando de amostra. Então, a inferência estatística, pessoal, é a área da estatística que trata do seguinte, né? Você vai obter informações de uma população, a partir das informações de uma amostra. Bom, claro que nós queremos fazer isso de forma metodológica, ou seja, nós desejamos fazer isso utilizando a teoria matemática de probabilidades para garantir ou tentar nos garantir que os nossos procedimentos sejam os mais confiáveis possíveis. Então a gente vai fazer essa afirmação de uma população a partir de uma amostra, né, usando o método científico. De fato, é muito mais comum você trabalhar com a amostra do que com a população. Por uma série de fatores, é muito difícil trabalhar com toda a população. Então é mais comum que você trabalhe com uma amostra. E o que nós queremos neste curso a partir de agora? Nós queremos mostrar técnicas estatísticas e de probabilidade, né, que nos fornecem confiabilidade nos resultados amostrais, nas afirmações que nós vamos fazer para os resultados amostrais para uma população. Então essa é a ideia principal da inferência estatística. Bom, vamos aqui então a mais um exemplo. Digamos que você deseja pesquisar a altura de todas as pessoas adultas do Brasil. Então, digamos que aqui estivesse representando todos os brasileiros, o que você faz? Você faz uma amostragem, você pega um grupo menor, por quê? Porque é inviável, né, você fazer um censo, você pesquisar todas as pessoas do Brasil. Isso demandaria muito dinheiro, tempo, custo e ficaria inviável. Então você faz o quê? Você faz um procedimento de amostragem e trata dentro dessa amostra a variável que você quer trabalhar, que neste caso seria a altura das pessoas, né? Pega esses resultados e generaliza ele para a população. Isso é o que nós vamos chamar, na verdade, né, de inferência. Aqui está escrito errado interferência, mas é inferência, tá bom? Então, a população passa a ser representada pela sua amostra. É claro que o objetivo do curso também é mostrar ao longo dos vídeos, né, como encontrar essa amostra, qual o tamanho que essa amostra deve ter, quais as características que essa amostra deve ter. Então vamos a mais um exemplo. Você poderia perguntar quem vai ganhar a eleição no Brasil no segundo turno no ano de 2022, né, para presidente da República? O candidato A ou o candidato B, ou a candidata A ou o candidato B? Então, nesse caso, a população passaria a ser todas as pessoas do Brasil maior de 16 anos, né, que vão votar. Por simplicidade, nós vamos fazer aqui uma suposição. Suponhamos que não tem votos brancos nem nulos, suponhamos que todas as pessoas do Brasil vão votar em um candidato A ou B, apenas para simplificar o nosso exemplo, tá? Então a pessoa não deixa de votar e ela vota em um desses candidatos. Bom, então a população seriam todos os eleitores brasileiros, né, todas as pessoas adultas brasileiras com idade maior ou igual a 16 anos. Então, neste caso, retiraríamos uma amostra dessa população, que seria todo o Brasil, para ter uma ideia de como que as pessoas estão pensando, ou seja, em quais candidatos essas pessoas estão pensando em votar. Tá bom? E nós queremos observar as características dessa amostra. Observe que como a população é todo o Brasil, significa que essa amostra ela tem que ficar aqui percorrendo todo o território brasileiro. Claro, com que critério? Você pode estabelecer que onde tem mais gente, né, aqui em São Paulo, você tira uma amostra um pouco maior. Em Minas Gerais também tem mais gente, você tira uma amostra um pouquinho maior. Então você vai estabelecer critérios de amostragem e vai retirar
uma amostra de brasileiros que são votantes, né, que podem votar, e a partir dessa amostra você vai tentar fazer uma inferência para todo o Brasil. Bom, então, digamos que esse xizinho vermelho que eu coloquei seja as pessoas que votaram no candidato A dentro da amostra. A partir dessa amostra, você pode pegar a proporção de pessoas que votaram no candidato A e se essa amostra foi bem feita, se ela foi tomada de maneira metodologicamente correta, você pode inferir que a proporção de pessoas que votaram no candidato A dentro dessa amostra representam ou estão próximos de representar a proporção de brasileiros que vão votar no candidato A. E, obviamente, aquilo que sobra, né, os que não estão aqui marcados em vermelho, seriam os que votariam no candidato B. Então, isso é muito comum em época de eleição, né? Você tem aí as famosas pesquisas eleitorais, em que você faz uma amostra e, a partir dessa amostra, você infere para a população, ou seja, você faz afirmações para a população. Você diz o candidato que tem mais chance de ganhar é esse ou é aquele. Claro que em pesquisas eleitorais você tem sempre que tomar um cuidado. Qual é o cuidado? É que a população ela muda de opinião. Então, às vezes, um fato numa semana pode mudar a opinião da população na semana seguinte. Então, esse parâmetro, né? Nós vamos estar explicando daqui a pouco o que é parâmetro, né? Essa situação ela não é necessariamente fixa. Então, quando você tem uma população, normalmente você tem ainda que se perguntar qual é a variável que você está analisando. Então, quando a gente pegou aqui, por exemplo, o sangue do indivíduo, eu posso medir muitas coisas no sangue do indivíduo, né? Então, o que eu estou querendo medir no sangue do indivíduo? Digamos aqui, só a título de exemplo, que eu estou querendo medir o número de hemácias. Então, a minha variável em estudo seria o número de hemácias. Na população brasileira aqui na primeira situação de exemplo, nós colocamos que eu estaria querendo medir a altura dos indivíduos. Então, a minha variável de estudo seria a altura dos indivíduos. Claro, normalmente eu não vou fazer uma pesquisa só para perguntar a altura de um indivíduo. Então, eu poderia, na mesma pesquisa, ter várias outras variáveis que eu estaria analisando, né? E a respeito da eleição, né, em qual candidato a pessoa vota seria essa variável. Bom, é importante você identificar bem cada variável, porque na verdade, pessoal, cada variável será para nós, do ponto de vista estatístico, uma população, tá certo? Então, na verdade, cada característica populacional vai representar para nós agora a população relacionada àquela característica. Então, vamos formalizar aqui alguns conceitos. Primeiro, a altura dos indivíduos, aqui como exemplo. Então, se eu estou trabalhando com a variável altura dos indivíduos, nesse caso eu não separei por gênero, né? Então é masculino e feminino no Brasil, é razoável, por exemplo, supor que essa variável altura dos indivíduos tem uma distribuição normal com média μ e variância σ2. E se você tiver dúvida aqui a respeito da normal, assista os vídeos referentes à distribuição normal. Então, o que significa isso? Significa que a variável altura dos indivíduos, ela dança em torno de uma média, tanto para cima como para baixo, com a mesma probabilidade. E isso tem uma variabilidade, né, que é representada aqui pelo desvio padrão. Observe que eu posso fazer várias perguntas, né, dentro dessa mesma pesquisa. Posso perguntar a altura, o peso, quantos filhos a pessoa tem, qual é a renda, etc. Mas quando eu estou analisando a altura, essa variável agora, a altura dos indivíduos, ela passa a ser para mim, nessa análise, a minha população. Porque agora eu trato da população das alturas. Ou seja, eu olho para cada indivíduo aqui e eu não quero saber quantos filhos o indivíduo tem, qual é a renda dele, se ele tem problemas familiares. O que eu quero saber dele é apenas a altura quando eu estou fazendo essa análise. Então, na verdade, a própria variável aleatória, ela se confunde com a própria população para nós a partir desse momento. E essa variável aleatória, ela vai ter sempre um modelo probabilístico, ou seja, para nós, a partir de agora, a população terá um modelo matemático, ou será o próprio modelo matemático. Então, quando eu falo x é a altura dos indivíduos e suponho que ela tem uma distribuição normal, a distribuição normal agora representa a própria população. É a própria população que eu estou trabalhando. Então, conhecer essa distribuição normal, conhecer esse modelo matemático que representa o fenômeno, é de fato conhecer a população. E por que está sempre associado aqui uma função densidade de probabilidade? Porque nesse estudo nós estamos sempre supondo que existe uma variável aleatória que comanda, né, o fenômeno, ou seja, fornece os resultados desse fenômeno. Então, a altura de um indivíduo adulto, por exemplo, é impossível saber a altura de um indivíduo adulto a partir do nascimento dele ou até antes dele nascer, né? Então, as pessoas não têm a mesma altura, mesmo sendo clones,
mesmo sendo filhos do mesmo pai, mesma mãe, participando da mesma casa, dos mesmos hábitos alimentares, elas não vão ter a mesma altura. Existe um fenômeno aqui que, por diversos motivos, fazem com que a altura das pessoas tenha uma certa dança no aleatório. E quando a gente supõe que a modelagem é pela distribuição normal, a gente está supondo que os dados dançam em torno de um valor médio, que neste caso aqui nós não conhecemos, ele é desconhecido para a gente, e tem uma variabilidade aqui, eu representei o desvio padrão, que é desconhecido, e aqui dentro está anotado pela variância. Então, o próprio modelo matemático será para nós agora a própria população. Bom, então é muito comum você ter nos textos estatísticos a palavra parâmetro. Então, o que vai ser o parâmetro para a gente, pessoal? Olha, quando eu estou trabalhando aqui com a altura dos indivíduos e estou supondo que ela tem distribuição normal, o μ seria um parâmetro, o sigma seria um parâmetro, o sigma 2 seria um parâmetro, a probabilidade de um indivíduo ter altura maior do que 1,70 seria um parâmetro, a mediana da população seria um parâmetro, a moda da população seria um parâmetro. Mas então, o que é um parâmetro do ponto de vista geral? Um parâmetro é qualquer característica da população. Então, qualquer característica da população é o que nós vamos chamar de parâmetro. Então, tudo que você deseja saber da população, qualquer pergunta que você faça relacionada à população, isso vai acabar definindo para você um parâmetro. Agora, quando você tem um modelo como esse, que é o da distribuição normal, que ele tem dois parâmetros principais, ó, que é o μ e o sigma, ou μ e o sigma 2, o que acontece? Quando você tem esses dois parâmetros principais, todos esses outros aqui, ó, eles podem ser encontrados a partir desses. Então, na verdade, esses são os dois parâmetros principais. Eles definem a distribuição normal e, por consequência, eles definem toda a população da altura dos indivíduos. E se você tem esses dois parâmetros e dentro da distribuição normal, você consegue encontrar, ou você consegue, digamos assim, responder qualquer pergunta probabilística relacionada à variável de interesse, que nesse caso é a altura dos indivíduos. Parâmetro é qualquer característica populacional, verdade, mas quando você tem um modelo matemático bem definido que representa essa variável, esses parâmetros que representam esse modelo matemático, ou que definem esse modelo matemático, eles acabam sendo os principais, os mais importantes. Bom, então vamos a mais um exemplo. Vamos pegar agora o exemplo lá da eleição, né? Que você queria saber a porcentagem de pessoas que votaram no candidato A ou no candidato B. Então, nesse exemplo, nós podemos codificar da seguinte maneira. Ó. Voto no candidato A, nós podemos representar pelo número 1, e o voto no candidato B, nós podemos representar pelo número 0. Neste caso, então, nós temos aqui uma variável aleatória binária, 1 ou 0. 1. Quem vota no candidato A, nós vamos chamar de sucesso. Lembrando que esse negócio de sucesso e fracasso, né, como a gente viu lá no estudo da distribuição Bernoulli, isso é você que define. Então, eu estou definindo 1 como sendo candidato A, 0 como sendo candidato B. Neste caso, então, a variável aleatória nossa, que seria x, o indivíduo pesquisado vota no candidato A. Se ele votar no candidato A, recebe o número 1 para aquele indivíduo. Se ele não votar no candidato A, recebe o número 0 para aquele indivíduo. Essa variável aleatória tem um modelo matemático, que é o quê? A distribuição Bernoulli com probabilidade P, que nesse caso seria com parâmetro P. Então, o P seria o principal parâmetro da Bernoulli. O que é o P nesse caso, pessoal? O P é a probabilidade de um indivíduo escolhido aleatoriamente nessa população votar no candidato A. Tá certo? Ou ainda, outra forma de definir o P seria a proporção populacional de votantes do candidato A. E é claro que quando você faz a pesquisa, você não sabe qual é esse valor de P, né? O seu interesse é achar esse valorzinho P aqui. E é claro que se você achou P igual, ou estimou P por 70%, que seria quem vota no candidato A, aí você poderia também achar quem vota no candidato B, que seria 30%, porque nós estamos supondo que sempre os eleitores votam em um ou no outro candidato. Então veja, esse é o principal parâmetro, porque a partir dele você tem todas as respostas relativas à população. Se você tem esse parâmetro, se você soubesse, né, o número de pessoas no Brasil todinho que votariam no candidato A, obviamente você já tinha quem votaria no candidato B, obviamente você conhecia o resultado da eleição, você iria conhecer todo o fenômeno. Claro que, na prática, você não conhece toda a população, então você vai trabalhar a partir de uma amostra. Agora, o interessante é que você tem que saber o modelo matemático. Por quê? Porque quando a gente for trabalhar a teoria, desenvolver a teoria, toda a teoria vai ser em cima desse modelo. Assim como eu trabalhei com a altura das pessoas brasileiras, toda a teoria vai usar ali o modelo da distribuição normal. Então, só para formalizar um pouco mais, a população de uma pesquisa estatística pode ser representada por uma variável aleatória x que descreve a característica de interesse. Então, aquilo que eu falei. Numa pesquisa, você pode fazer várias perguntas. Se você perguntou a altura do indivíduo, então a sua população agora
é população das alturas do indivíduo, que pode ser representado por uma variável aleatória x. Se você perguntou o peso do indivíduo, a sua população agora é formada pelo peso de todos os indivíduos, que vai ser representado por uma variável aleatória x. Você está trabalhando na experimentação animal, está olhando o peso de um animal, a sua população é o peso de todos os animais daquela linhagem que foram submetidos àquela nutrição, àquela ambiência, e pode ser representado por uma variável aleatória x. Então, a variável aleatória aqui ela vai estar sempre descrevendo uma característica de interesse e ela passa a ser, de certa forma, intrinsecamente a própria população para a gente. Outro conceito que é muito comum é o de amostra aleatória simples, tá? E para a gente ele vai ter aqui vários significados. Quando eu falar que uma amostra aleatória simples, vamos simplificar ou anotar em algumas situações por A a S, né? Significa que a amostragem foi com reposição, tá certo? Então você amostrou e devolveu o indivíduo na população, ou seja, ele pode ser sorteado de novo, né? Todos os elementos devam ter também a mesma chance ou a mesma probabilidade de serem sorteados, então você não deve fazer um sorteio com vício, né, na população. Para a amostra ser aleatória simples, você tem que dar... Todo mundo tem que ter a mesma chance de ser sorteado, tá certo? Então você não pode beneficiar ninguém. E também, cada variável aleatória de interesse para cada elemento populacional terá a mesma função, densidade e probabilidade. Ou seja, quando a gente trabalhou na situação anterior com a altura dos indivíduos, cada indivíduo vai ter uma altura distribuída conforme a população normal, com aquela mesma média, com aquela mesma variância. Quando a gente trabalhou com a distribuição Bernoulli, cada indivíduo é uma Bernoulli, ou seja, 0 ou 1, volta ou não volta no candidato A, com aquela probabilidade que nós trabalhamos também lá desconhecida. Do ponto de vista mais formal, uma amostra aleatória simples de tamanho n, de uma variável aleatória x, que seria nesse caso a própria população, ou seja, a variável aleatória é a própria população. Então, uma amostra aleatória simples é um conjunto de variáveis aleatórias, de n variáveis aleatórias, x1, x2, xn, independentes e identicamente distribuídas, que nós vamos chamar também de I e D. O que significa isso, pessoal? Independentes. Você fez o sorteio, então você, nesse sorteio, né, quando você sorteou o primeiro indivíduo, devolveu ele para a população, a amostragem é com repetição, significa que a probabilidade do próximo indivíduo ser sorteado não teve interferência pelo primeiro sorteio que você fez. Então, quando você sorteou o primeiro elemento amostral, agora você vai sortear o segundo. A probabilidade de você obter determinada resposta para esse segundo indivíduo não é afetada pelo que você viu no primeiro indivíduo. Quando você vai sortear o terceiro elemento amostral, a probabilidade do que você vai ver para esse terceiro indivíduo não é afetada pelo que aconteceu nos indivíduos anteriores. Então, de certa forma, é a independência. Identicamente distribuído significa que eles vêm da mesma população. Então, por exemplo, você vai pegar aqui uma amostra aleatória simples, né? Uma amostra aleatória simples de uma população, para pegar da população brasileira e medir a altura dos indivíduos, você vai sortear o primeiro elemento. Vamos chamar aqui de x1. Esse x1 já é uma variável aleatória. Você não sabe, antes de fazer o sorteio, qual será a altura do elemento sorteado. Okay? Mas o que nós estamos supondo? Que esse elemento ele vem de uma população que tem distribuição normal, com média μ e variância sigma 2. Aí você vai sortear o segundo indivíduo, x2. Você não sabe qual é a altura desse elemento. Então você não tem ideia de qual é a altura desse elemento. Mas você sabe que ele vem da mesma população. População normal com média μ e variância sigma 2. E você vai fazer isso para todos os elementos, até chegar no xn. Então, toda a amostra que você pegou está vindo da mesma população. Então, isso aqui representa o quê? O identicamente distribuído. E como você vai fazendo essa amostra com reposição, certo? E todo mundo tendo a mesma chance de ser sorteado, e além disso, uma suposição bastante simplificadora é a suposição da independência. Um outro termo estatístico também formal que nós vamos estar usando é estatística amostral ou estimador, né? Normalmente a gente usa mais esse termo estimador. Então, uma estatística amostral ou estimador T é qualquer função da amostra, pessoal. Então, qualquer função que você tenha da amostra é o que nós vamos chamar de estatística amostral ou estimador do ponto de vista matemático. Alguns exemplos de estimadores. A própria média amostral. Quando você calcula lá x barra, que você faz aqui, ó, x1 mais x2 mais xn, você está pegando as variáveis aleatórias e divide por n, você tem a média aritmética simples, e isso aqui é antes de você observar os resultados, ou seja, antes de você realizar
a amostragem, você já sabe todo o procedimento que você vai estar fazendo, ou seja, isso aqui é uma função da amostra. Esse procedimento é o que nós estamos chamando de estimador ou estatística amostral. Então veja, eu não sei quais são os dados que virão, eu não sei quais as alturas, por exemplo, que viriam, mas eu sei que quando eu pegar essas alturas eu vou fazer isso com a amostra, tá certo? Então eu vou fazer essa conta com a amostra. Eu tenho aqui uma função da minha amostra com esse procedimento. Observe que essa não é a única função. Por exemplo, quando você pega aqui ó, o S2, normalmente a gente faz o que? A gente pega e soma os desvios em relação à média eleva ao quadrado e divide por N menos 1. Essa também é uma conta que é feita com a amostra. Então isso aqui também é um estimador amostral. Né? E a gente vai estar vendo em aulas futuras que esse x barra ele é um estimador para a média de uma normal e esse S2 é um estimador para a variância. Então, na verdade, do ponto de vista geral, um estimador é qualquer conta que você faça com a amostra. E aí isso gera, né, uma discussão, porque se a amostra é aleatória e você está fazendo uma conta com a amostra, esse cara também é aleatório. Da mesma forma, essa variância também é aleatória. Então, o estimador para a gente é esse procedimento que você define. Quando eu pegar a amostra, o que eu vou fazer com essa amostra? Que contas eu vou fazer com essa amostra? Então, tem várias situações possíveis. Essas contas que você vai fazer com a amostra, elas acabam sendo funções da amostra, e por isso, estimadores. Agora tem um detalhe que é o seguinte, quando você observa os resultados e faz a conta, aí você deixa de ter a palavra estimador e passa a ter a palavra estimativa. O que eu estou querendo dizer? Você vai amostrar 3 pessoas e vai encontrar a altura delas, x1, x2 e x3. Quando você amostra, primeira coisa na notação, as letrinhas passam a ficar menores. Então x1 fica minúsculo, digamos, você pegou uma pessoa com 1,60 m. x2, 1,70 m. x3, 1,80 m. Então foram as 3 pessoas que você observou. Quando você observa, para não confundir entre a amostra antes de ser feita e a amostra depois de realizada, a gente vai estar anotando a amostra sempre por uma letra minúscula. Quando essa amostra foi realizada. Quando a amostra ainda não foi realizada, a gente usa aqui letras maiúsculas para representar as variáveis aleatórias. Então, quando você tem esses valores da amostra realizados e você vem aqui agora e faz a média, aí essa média também já fica com a letrinha minúscula, não mais maiúscula como antes. E você vai pegar aqui 1,6 mais 1,7 mais 1,8 e vai dividir por 3. Você vai obter aqui o resultado de 1,7. Esse 1,7 aqui ele não é mais chamado de estimador, pessoal. Quando você realiza a amostra, esse camarada agora passa a ser chamado de estimativa, ok? Então, tem uma diferença aí nas notações. Ó. Estimador é o procedimento que você vai fazer com a amostra antes de qualquer realização. Quando você tem uma realização amostral, você já tem os valores da amostra, as contas que você faz com ela e você obtém normalmente um número, passam a ser chamados de estimativas. As estimativas normalmente vão ser representadas aqui os valores observados por letras minúsculas, né? Então x barra minúscula é a estimativa da média, né? E quando eu coloco letras maiúsculas, eu estou falando dos procedimentos, ou seja, como se eu estivesse falando o que eu vou fazer com a amostra antes de eu observar os dados. E aí, tudo que você faz com a amostra passa a ser chamado de estimador. E um detalhe que você deve observar é que, sendo a amostra aleatória, os estimadores acabam por ser também aleatórios. Então, algumas anotações bastante usuais aí no livro de estatística básica. Ó, parâmetro é uma característica da população. Normalmente aqui a gente representa a média pela letra grega mi, a variância por sigma 2 e na população letra N maiúscula. Estatística, que seria o estimador, amostra, né? Então, o procedimento que eu vou fazer com a amostra, letra maiúscula, x barra, S2 maiúsculo, o N minúsculo nesse caso. Quando eu vou falar aqui agora estimativa, aí essa letrinha aqui fica x barra pequeno e aqui fica S2 pequenininho, minúsculo. Então é isso aí, pessoal. Essa aula, para que a gente tenha noções preliminares dessas notações e dessas palavras, né, desses termos que surgem e que vão aparecer com frequência agora nos próximos vídeos, né, onde nós vamos estar falando das distribuições amostrais da média, da variância. E essa é a parte que agora vai tornar o curso interessante. Por quê? Porque você vai passar a fazer as inferências, passar a ver as técnicas, as metodologias que lhe permitem fazer as inferências, as afirmações, né, para uma população a partir de uma amostra. Encontrar estimativas pontuais, intervalo de confiança, teste de hipótese, tudo começa a partir de agora. Eu espero que vocês tenham entendido e até o nosso próximo vídeo.